Eu tenho certeza que você vai querer também participar desse assunto que o Ronaldo Lemos traz para a gente. É bom a gente ficar alerta, minha gente, que falar mal de político na internet pode levar à cadeia até 6 anos de prisão se passarem alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Absolutamente assustador. Eu acho um golpe na democracia isso, né? É assustador, viu, Maria? Porque o que dá a entender é que parece que os políticos têm um medo danado da internet. Porque se a gente for pensar, esses projetos estão tramitando numa velocidade que é quase que inédita. E o que esses projetos fazem? Um deles, o principal, é de uma deputada do Rio de Janeiro, chamada Soraya Santos. E, basicamente, ela aumenta as penas para quem faz crimes contra a honra na internet, duplicando essas penas, de modo que quem falar mal de um político na rede pode passar até 6 anos em regime fechado e, em alguns casos, transforma em crime hediondo. Então, é um negócio assim que é surpreendente. Agora, quem está preocupado pode ficar mais ainda, porque ainda a coisa ainda piora. Outra coisa é que altera o marco civil da internet. O marco civil, uma das conquistas dele foi justamente o fato de que para as autoridades públicas terem acesso aos dados dos usuários, você precisa de uma ordem judicial prévia. Então você precisa de um juiz, como em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo hoje, para autorizar previamente o acesso aos dados. Claro, nossos dados, né? Pois é, e esse projeto, Maria, ele elimina a necessidade de ordem judicial prévia, faz com que qualquer, abre aspas, autoridade competente, ou seja, governo, Ministério Público, agência reguladora, sabe-se lá quem, possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas. Tipo aquelas mensagens diretas. Exato. Imagina só os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, as mensagens que você mandou privada numa rede social, conteúdos que são mandados só entre uma pessoa e outra num mensageiro do celular. Sem pedir na justiça? Sem pedir ordem judicial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu até, quando fiz uma análise desse projeto para a Folha de São Paulo, falei que é quase como se o diretor daquela agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, tivesse sentado à mesa com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para preparar um projeto de lei para o Brasil. Porque esse projeto, ele ignora princípios constitucionais e faz com que nós, usuários, fiquemos expostos na internet. E a última coisa, que a gente acha que está bom já, mas ainda vai ficar pior, um pouquinho. Que é o seguinte, hoje, crimes contra a honra na internet, você precisa dar queixa. Então, eles só são processados se você procurar uma delegacia especializada e disser que aquilo aconteceu. O projeto muda isso. Ele faz com que o Ministério Público passe a ter a obrigação de processar esses crimes. Qual que é a consequência disso? O Ministério Público vira advogado de político. Claro. O político, em vez de contratar um advogado e processar quem falou mal dele, usa a sua influência, chama o Ministério Público e o Ministério Público fica advogando para a política. Fala pessoal, vocês devem estar acompanhando a votação do projeto de lei da censura, o projeto de lei 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira e relatoria do senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI das fake news e que foi até a Rússia buscar inspiração para fazer essa lei. Nesse momento me encontro em Moscou, na Rússia. Porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Que trata de regulamentar a internet e expor alguns dados de WhatsApp, Telegram e aplicativos nesse sentido. Esse projeto de lei ele foi muito enxugado, mas o relatório aprovado pelo Senado, em que pese ter retirado a obrigatoriedade de todos os internautas, quando abrirem uma conta em um Facebook, Twitter ou WhatsApp, de terem de colocar ali os seus dados como CPF, isso foi retirado. Mas, se houver uma denúncia dizendo que o seu perfil é algum perfil divulgador de fake news e etc., você será obrigado a fornecer os seus dados para a plataforma, deixar disponível para as autoridades. Ou seja,
mais uma brecha para você ser perseguido nas redes sociais. Outra novidade desse projeto é que mensagens encaminhadas para mais de 5 pessoas configura a distribuição em massa. Ou seja, a plataforma, como por exemplo o WhatsApp, será obrigada a armazenar por 3 meses todas as pessoas que encaminhem para mais de 5 outras pessoas as mensagens. Ou seja, você poderá ser acusado de espalhar fake news, mesmo se mandar para 5 pessoas uma notícia que você viu na internet ou um áudio que você mande para um parente seu. É o total esculacho com a liberdade de expressão. E mais do que isso, você vai ficar preocupado e receoso de fazer comunicação, ainda que com seus parentes, ainda que na sua intimidade, porque você sabe que vai estar suscetível a isso aí ser descoberto e ser trazido de alguma maneira a público, através de qualquer fator de investigação ou de vazamento de dados, enfim, é a perda da sua privacidade. Uma outra inovação desse projeto de lei, que se Deus quiser não será aprovado pela Câmara, é a obrigatoriedade de todas as plataformas de terem uma filial no Brasil. Isso pode parecer muito simples para um Google, Facebook, mas isso daí é mais uma burocracia que impede novas empresas de tentarem colocar adiante a sua plataforma. Ou seja, limita a concorrência. A gente está falando aqui de inovações como o Parler, como o Gabi e todas as outras que quase sempre nascem de maneira mais humilde, não nascem milionários. Então, é mais uma maneira de você cercear a possibilidade de que você, internauta, tenha outras plataformas de comunicação. Quando eles conseguirem concentrar em poucas plataformas, isso é mais fácil para o Estado controlar. O projeto de lei 2630 também prevê a criação de um conselho para tratar dessas questões de o que é, o que não é fake news e o que você pode ou não dizer nas redes sociais. Repara bem, um conselho que você sequer vai saber quem são os integrantes e são pessoas, membros, que não vão passar pelo crivo de uma eleição. Ainda que fosse, já seria errado, mas nas circunstâncias do projeto de lei, torna ainda mais temeroso. Repare, isso daí é a institucionalização de um órgão encarregado de censurar as redes sociais. Vamos dizer que você converse com a sua mãe dizendo que você é contra a possibilidade de homens que se sintam mulheres de frequentar o banheiro feminino, beleza? Se esse órgão entender que você está dessa maneira fazendo um discurso de ódio e você encaminhar essa mensagem para mais 5 pessoas, para o seu tio, para sua tia, para o seu primo e para os seus 2 irmãos, você poderá estar incluso dentro dessa ferramenta, dessa novidade, cometendo um crime de ódio, utilizando das redes sociais e se valendo de fake news. Já imaginou um negócio desse? E outra coisa, quando você for condenado, imagina as outras pessoas. Como que não ficarão com medo de ter a mesma conversa, ainda que num WhatsApp da vida, com seus familiares dentro da sua intimidade? Isso é a total morte da liberdade de expressão. Se esse projeto for aprovado, as plataformas, as redes sociais, serão obrigadas a coibir robôs e perfis falsos. O que no primeiro momento você pode até achar positivo, mas vale lembrar que não existe qualquer critério para isso. E isso vai contra o Código Civil, que no artigo 19 protege o pseudônimo, ou seja, o apelido, tanto quanto o seu nome, desde que seja para atividades lícitas. Então não é ilícito você ter um apelido e um perfil na internet. Se a gente for resgatar a história do Brasil, a gente vai lembrar que isso também não é novidade. Por exemplo, Joaquim Nabuco, senador, líder da luta contra a escravidão, utilizava pseudônimos para escrever nos jornais da época, na carta dos leitores, críticas a fazendeiros que usavam mão de obra escrava. E aí, será que não é válido para atividades lícitas a gente continuar tendo esse tipo de proteção a pessoas que, se forem descobertas, vão tentar ali causar problemas no trabalho dela, tentar expor, enfim, destruir aquela crítica usando com base essa nova lei das fake news. Então, meus caros, finalizando, vale lembrar que para todos os crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, que são, porventura, praticados na internet, já existe uma legislação prevendo tanto a indenização na esfera civil, quanto a criminalização na esfera penal. Então todos nós estamos protegidos. O que querem, na verdade, com essa lei é dar contornos de proteção a você, cidadão, para depois censurá-lo.
Então, pela liberdade de expressão, eu votarei contra esse projeto de lei e oriento você a pressionar o seu deputado e também o seu senador para pressionar a votar contra e não permitir que a gente acabe com a liberdade de expressão na internet. Um abraço, fique com Deus.